Nesta versão da Terra, Nova York foi substituída por Nova Roma. A cidade é controlada por famílias de elite que afirmam seguir códigos morais e valores rígidos, mas, em segredo, se entregam a prazeres proibidos. O restante da cidade vive na pobreza. No topo de um prédio muito alto, o arquiteto César está prestes a pular. De repente, ele para o tempo e simplesmente dá um passo para trás. Após encarar o chão e a altura aterrorizante, ele reativa o tempo, e a cidade continua vivendo. Enquanto isso, o prefeito Cícero está irritado porque o rádio continua falando sobre seus problemas financeiros, e sua filha Júlia apareceu em uma sessão de fotos sem roupas. Depois de uma noite de festa, Júlia tenta voltar para casa, mas encontra a rua bloqueada porque César e sua equipe estão prestes a demolir um prédio. Quando os explosivos são detonados, César para o tempo para admirar a explosão. No entanto, Júlia não é afetada por seu poder e também observa a demolição congelada antes que ele faça o tempo avançar novamente. Algum tempo depois, César ganha um prêmio Nobel por inventar o Megalon, um material de construção revolucionário. Sua popularidade cresce a cada dia, o que incomoda Cícero, cujos números nas pesquisas estão em constante queda, vendo César como um rival. Uma noite, todas as pessoas importantes se reúnem para um evento especial no local da demolição. O evento é coberto por Uau, uma jornalista muito ambiciosa. O primo de César, Cláudio, age como um palhaço e é repreendido pelo tio Hamilton, diretor do Banco Nacional, por envergonhar a família. Hamilton também está preocupado com rumores de que Cláudio e suas irmãs têm um relacionamento inapropriado. Cícero anuncia a construção de um cassino avançado, mas o grande momento é arruinado pelas palhaçadas de Cláudio. A situação piora com a chegada de César, que lembra a todos que é o presidente da autoridade de design. Ele propõe demolir e reconstruir toda a cidade como uma utopia sustentável usando o Megalon, mas é constantemente interrompido por Cícero, que quer metas realistas. Uma discussão se inicia, e César critica o sistema por só se importar com os ricos. Cícero retruca, apontando que o Megalon é instável e inseguro. Quando César insiste, Cícero menciona a esposa de César, que foi envenenada e cujo corpo desapareceu. Cícero, que foi o promotor do caso, acreditava que César era culpado, mas ele foi absolvido. César, então, chama Cícero de senhorio de favelas, o que o faz perder o controle, sendo arrastado pela segurança enquanto Júlia tenta impedir que a imprensa tire fotos do pai, sem sucesso. Depois, há um desfile de moda, e Cláudio fica com ciúmes porque todas as mulheres da plateia comentam sobre César. Quando César chega em casa, encontra Uau esperando por ele. Ela está cansada de ser amante e, com sua carreira em declínio, quer oficializar o relacionamento. Uau até declara que o ama, mas César só consegue pensar na esposa falecida e a deixa. Sozinha, Uau liga a TV para assistir sua entrevista com Hamilton, percebendo que ele flertou com ela. No dia seguinte, Júlia visita César em seu escritório após enviar uma carta para discutir o que aconteceu com seu pai. Ela percebe várias garrafas vazias e remédios, indicando que César não está bem mentalmente. César não gosta de Júlia porque a vê como mimada, egoísta e sem objetivos na vida, explicando que prefere a companhia de pessoas que pensam. Isso irrita Júlia, que revela ter visto César parar o tempo sem ser afetada. Agora, César a acha interessante e mostra o modelo de sua utopia, pedindo que ela o explore de olhos fechados. Júlia vê pessoas vivendo em harmonia, com oportunidades iguais para todos, e finalmente entende a visão de César, decidindo ajudá-lo. Mais tarde, durante um desfile, Júlia informa a Cícero que trabalhará com César, e ele a chama de traidora. Cícero fica ainda mais irritado quando a polícia pausa o desfile para que César atravesse a rua em seu carro. Naquela noite, Júlia lê todos os arquivos e artigos sobre o caso do assassinato da esposa de César. Ela havia sido envenenada com uma overdose de insulina, e o carro foi encontrado no fundo de um rio. Durante a investigação, o corpo dela desapareceu. Júlia fica tão desesperada para descobrir o que aconteceu que começa a seguir César pela cidade. Cláudio também está fora e percebe o que Júlia está fazendo, então começa a tirar fotos enquanto segue. Depois de dirigir por um tempo, o carro de César chega a um bairro suspeito, onde ele vê injustiças por toda parte, manifestando-se como imagens de estátuas caindo. Ele então para comprar flores, o que deixa Júlia confusa. Minutos depois, César entra em um prédio misterioso, onde um segurança desativa os alarmes a laser para recebê-lo. César leva as flores até o corpo de sua esposa, que está sendo cuidado por uma equipe de mulheres gentis. No entanto, quando Júlia o segue, ela encontra César sozinho, porque tudo isso é fruto de sua imaginação.
Dominada pelo amor eterno de César por sua esposa, Júlia decide ir embora. No dia seguinte, César sobe ao topo da torre para observar a cidade e tomar notas para seus planos. Júlia o acompanha e pergunta qual instituição ele considera mais importante para preservar em sua utopia, ao que César responde: o casamento. Nas semanas seguintes, Wall passa muito tempo com Hamilton, e eles acabam ficando noivos. Na noite do casamento, Wall presenteia Hamilton com sua própria estátua. Júlia comparece acompanhada de César, que nota os manifestantes por perto com cartazes contra ele, mas os ignora. Os repórteres continuam perguntando sobre o Megalon e seus possíveis perigos, mas César, entre piadas, garante que é perfeitamente seguro. A estrela pop Vesta chega vestindo um traje feito de Megalon, projetado por César, que usa câmeras minúsculas para parecer invisível. Todos adoram Vesta, pois ela promete permanecer casta até o casamento. Quando Cícero chega, a multidão inteira o vaia. Como está em Nova Roma, em vez de uma festa moderna, eles têm uma celebração inspirada no antigo Império Romano, com corrida de bigas e combates de gladiadores. Júlia é entrevistada por alguns jovens estudantes e descobre que já existem rumores de que ela está namorando César. Enquanto isso, César passa a noite fumando, bebendo e consumindo várias substâncias, mergulhado em um borrão psicodélico. Ele assina autógrafos e permite que as mulheres flertem com ele, mas não retribui. Júlia tenta segui-lo e mantê-lo sob controle, mas não consegue. Enquanto palhaços excêntricos terminam seu show, Cláudio suborna um produtor para que toque um vídeo no momento certo. Chega a vez de Vesta cantar, enquanto as pessoas fazem doações para apoiar seu voto de castidade. Porém, a performance é interrompida pelo vídeo de Cláudio aparecendo nas grandes telas, mostrando César e Vesta juntos em uma situação comprometedora, flagrados pelos paparazzi. Isso causa uma grande comoção, e os seguranças precisam tirar Vesta antes que a multidão enfurecida inicie um tumulto, gerando uma briga no palco. Cícero tenta fazer um discurso, mas é ignorado, enquanto os guardas usam ainda mais violência para tentar conter a multidão. Eventualmente, os cartazes contra Cícero chegam ao palco. Enquanto isso, César tenta escapar pela porta dos fundos, mas um homem o atinge com um soco, e ele acaba entrando em uma briga enquanto continua alucinando. Por causa de todas as substâncias que consumiu, César é facilmente derrubado. Júlia o encontra e o leva embora em seu carro, mas eles são parados pela polícia. Como Vesta é menor de idade, César é preso e mantido sob custódia. Na cela, César tenta parar o tempo e descobre que não consegue. Naquela noite, Júlia vai aos arquivos da cidade com um amigo e encontra documentos que provam que Vesta também mentiu sobre outras coisas. Ela não é menor de idade e nem nasceu em Nova Roma. No dia seguinte, Júlia visita seu pai e mostra a certidão de nascimento de Vesta para salvar César. No entanto, Cícero a destrói, dizendo que César pode ser inocente legalmente, mas não moralmente. Frustrada, Júlia avisa que simplesmente conseguirá outra cópia e sai. Depois, Júlia vai à casa de Hamilton e é recebida por Wall, que para o elevador para ameaçá-la. Wall lembra a Júlia que Hamilton é dela e que César também é. Cláudio também está visitando Hamilton, tentando se tornar o herdeiro do banco, mas Hamilton suspeita que Cláudio esteve envolvido na armação do vídeo. Logo, a mídia começa a abordar a questão da idade real de Vesta, além de apresentar provas forenses de que o vídeo não era verdadeiro e que tudo foi uma armação. Após ser libertado da prisão, César é visitado por Júlia no topo de sua torre. Ele está triste por ter perdido seu poder e finalmente admite que todos os seus problemas mentais são causados por sua culpa. César não matou sua esposa, mas ainda se sente responsável por não ter cuidado bem dela. Júlia o conforta e, quando eles dão as mãos, César finalmente consegue parar o tempo novamente. Então, eles se beijam, marcando o início de um novo relacionamento. Semanas passam, e César se mantém ocupado trabalhando em seu projeto e passando tempo com Júlia. Eventualmente, ele tenta apresentá-la à sua mãe, mas a senhora idosa está senil e não entende o que está acontecendo. Quando o casal está sozinho na cama, eles se divertem experimentando os efeitos do tempo congelado. Enquanto isso, as classes mais baixas odeiam César cada vez mais por todos os edifícios que ele está demolindo para construir sua cidade dos sonhos. Desesperado para derrubar seu primo, Cláudio se junta aos protestos para aumentar as tensões. Logo, as notícias sobre os planos de Cláudio chegam a Cícero, que pede ao assistente que cuidem disso. Uma noite, Cícero recebe notícias terríveis. Um satélite soviético está caindo em alta velocidade e logo atingirá Nova Roma. Infelizmente, não há como detê-lo, e os moradores só podem assistir com horror enquanto o satélite cai, destruindo grande parte da cidade.
Esse incidente terrível dá a César a oportunidade de trabalhar na reconstrução da cidade sem obstáculos. Ele se perde no trabalho, brincando com o tempo para tentar vislumbrar o futuro e projetar a utopia perfeita. Após muitos dias de trabalho incessante, César é tirado de seu transe por Júlia, que anuncia estar grávida. César fica muito animado e quer se casar, mas Júlia recusa a ideia, explicando que a consciência de César nunca o perdoaria, pois ele ainda se vê como casado com sua falecida esposa. Algum tempo depois, o casal convida os pais de Júlia para sua nova casa, construída seguindo os designs avançados de César. Cícero e César continuam discutindo enquanto jogam cartas, e Júlia precisa repreendê-los como crianças. Aproveitando o momento, ela anuncia sua gravidez. Sua mãe fica encantada, mas Cícero, aborrecido, sai sem dizer uma palavra. Júlia fica devastada, pensando que seu pai a odeia. Enquanto isso, Cláudio continua sendo o líder dos pobres, inspirando mais protestos e tumultos contra César e sua utopia. O homem que Cícero enviou para deter Cláudio morreu durante a queda do satélite, então agora não há ninguém para detê-lo. Alguns dias depois, Cícero visita César para pedir que ele termine com Júlia. Em troca, oferece uma confissão assinada admitindo que sabia que a esposa de César havia tirado a própria vida, mas o processou de qualquer forma para se livrar dele. Cícero ainda promete apoiar César publicamente, mas ele recusa a oferta. Depois, César se encontra com Ual, que diz que pode roubar o banco de Hamilton e entregá-lo a César para que fiquem juntos. Porém, César também rejeita essa oferta. Furiosa, Ual decide congelar todas as contas de César. Na televisão, os repórteres continuam debatendo se o Megalon é realmente seguro e atacam a imagem de César. Uma noite, uma criança se aproxima de César pedindo um autógrafo, mas é um truque para chegar perto o suficiente e atirar na cabeça dele. Nas horas seguintes, a mente de César fica presa em uma alucinação interminável. Júlia imediatamente o leva ao hospital, e os médicos consideram a possibilidade de reconstruir seu crânio com Megalon. Enquanto isso, é revelado que a criança foi enviada pelos capangas de Cláudio, mas ele fica irritado porque o incidente fez César parecer um mártir. A operação para reconstruir o crânio de César com Megalon é bem sucedida, mas levará algum tempo para ele se recuperar completamente. Júlia o consola após a cirurgia, e, enquanto sofre com dolorosas alucinações, César compartilha o que aconteceu na noite da morte de sua esposa. Ela chegou em casa pronta para anunciar uma grande notícia, mas viu algo que a deixou com ciúmes e acabou tirando a própria vida no rio. A história do veneno foi uma mentira criada por Cícero, que também escondeu o fato de que ela estava grávida. César tentou segui-la e viu quando ela pulou. Foi tentando salvá-la que ele descobriu o princípio por trás do Megalon. Assim que consegue andar novamente, César vai ver Ual para perguntar sobre suas contas bancárias. Ual tenta ameaçá-lo, mas César remove suas bandagens, revelando Megalon que agora vive atrás de seu olho esquerdo. Estupefata, Ual cai de joelhos, implorando para que ele aceite de volta, dizendo que diamantes não significam nada se ela não tiver o amor dele. O momento é interrompido por Hamilton, que fica chocado ao saber sobre as contas congeladas e promete resolver o problema, assumindo que foi apenas um erro na papelada. Algum tempo depois, Ual e Cláudio se encontram em particular para um caso amoroso. De repente, as luzes começam a falhar, e Cláudio explica que é causado pelos sistemas de César, que estão consumindo toda a energia. Então, Ual revela que Hamilton pediu um acordo pré-nupcial e que ela não pode tomar o banco, então decide trabalhar com Cláudio para um golpe de poder. Ela até corta o cabelo dele para deixá-lo com uma aparência mais apresentável. Na próxima vez que Cláudio se encontra com Hamilton, o velho fica orgulhoso ao ver que o sobrinho parece mais adulto. Seguindo o plano, Cláudio pede para se tornar CEO interino do banco, alegando que quer ajudar nos negócios da família. Hamilton fica feliz em ver Cláudio assumir responsabilidades e assina os papéis rapidamente, apenas para descobrir que o contrato torna Cláudio verdadeiro CEO e presidente do conselho. Traído, Hamilton começa a surtar e sofre um ataque cardíaco. Alguns meses depois, após o nascimento do bebê, César e Júlia se casam em segredo durante a Saturnália, que é o equivalente ao Natal nessa cidade. Cláudio e Ual continuam trabalhando juntos, e Cláudio convence o conselho a remover Hamilton de sua posição no banco. Depois, Cláudio reúne os rebeldes para iniciar o maior tumulto de todos, o que provoca vários incêndios nas ruas. A polícia não consegue conter a situação, e Cícero faz um discurso público condenando as ações dos cidadãos antes de fugir no metrô com sua esposa, Júlia e o bebê. Mesmo segurando sua neta, Cícero continua insultando César, mas, ao querer um bom futuro para a criança, finalmente concorda em apoiar seu genro. Mais tarde naquela noite,
Cláudio e Ual vão visitar Hamilton, que está acamado e com volume estranho nas calças. A princípio, ele finge estar animado para ver Ual, mas, ao remover os lençóis, revela um arco e flecha. Ele atira em Ual no coração, matando-a, e acerta Cláudio várias vezes enquanto ele tenta fugir. Então, Hamilton anuncia que deixa toda sua fortuna para o projeto da cidade de César. Enquanto isso, César aparece em público e compartilha sua visão para o futuro, explicando que sua utopia megalópole não terá classes sociais. Até mesmo aqueles que viveram nas partes mais sombrias da cidade terão oportunidade de trabalhar e progredir, porque cada ser humano é um milagre. A multidão se comove com suas palavras e percebe que foi enganada por Cláudio. Em pouco tempo, encontram Cláudio e seus capangas, enforcando-os em vingança. Na véspera de Ano Novo, o projeto Megalópole é concluído. César, Júlia e o bebê se juntam a Cícero e sua esposa no desfile. Enquanto cumprimenta os fãs, César fica chocado ao ver sua mãe na multidão. Quando a contagem regressiva para o Ano Novo chega a zero, César e Júlia se beijam para parar o tempo, mas sua filha não é afetada. Encerrando assim, Megalópolis, filme de ficção científica e drama de 2024. Obrigado por assistir, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, fui!